Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. E também pode participar pelas redes sociais. Nessa primeira semana da segunda temporada, estamos fazendo análise e conjuntura com o mote da música de Renato Russo, Que País é Este?, que em 1987 mostrava o sentimento de indignação contra a corrupção. 30 anos depois, a música continua atual. Hoje é o dia previsto para a votação do processo de denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. O governo Temer só tem 5% de aprovação. Esse baixíssimo índice não é à toa. Desde que assumiu, Temer mudou o projeto de governo que tinha sido eleito nas urnas, ou seja, limitou os gastos com saúde e educação com a PEC 287, a chamada PEC da morte, retirou direitos sociais com a reforma trabalhista, aumentou impostos como da gasolina e do álcool, entre outras medidas que só beneficiam o capital e não o social. Diante disso, algumas iniciativas de mobilização, como a Frente Brasil Popular, que hoje e a Frente Povo Sem Medo, que bloquearam várias BRs no país afora, também convocou a população para ir às ruas, mas a maior parte da população brasileira não reage. Por que tanta apatia política? O que aconteceu com a população? Mesmo com tanta insatisfação e indignação. Na frente do Congresso Nacional, no momento em Brasília, não há mobilização. Sobre isso, nós vamos conversar no estúdio com o professor de Sociologia da UFPE, Ricardo Santiago. Bom dia, Ricardo. Bom dia, é um prazer. E também estamos esperando a chegada a qualquer momento do representante da Frente Brasil Popular, Paulo Mansan, que a qualquer momento chega aí para participar, integrar aqui nossa conversa. Então, Ricardo, para começar, o que foi que aconteceu com a população brasileira? Então, na verdade, eu não sou tão pessimista em relação ao povo nas ruas, né? É preciso lembrar, né, que se você pegar desde junho de 2013 até agora, houve muita mobilização, né? Mas deixando junho de lado, né, porque tem aspectos muito singulares, muito específicos, se a gente pega desde o final do ano para cá, né, lembremos, a gente teve uma greve geral. Sim. Tá certo? 28 de abril. Exatamente. Que essa realmente parou o país, que a grande imprensa fez questão, né, em vários aspectos de sabotar, né, mas foi uma greve chamada pelas centrais sindicais e por vários movimentos, pelos sindicatos, enfim. A gente teve uma marcha sobre Brasília, que inclusive provocou uma repressão muito grande, ao ponto do Exército ter sido chamado. Sim. E ao ponto do ministro da Justiça ter ido se justificar, porque chamou o Exército como chamou, e bem esse lembrado. Negócio todo. É preciso lembrar que, por exemplo, a situação calamitosa do Rio, se você pega durante todo o primeiro semestre, houve protestos contínuos no Rio de Janeiro, e protestos violentos, né, onde a repressão era violenta. E há protestos em vários estados. Então, eu não diria que há uma passividade completa. Há também uma diferença, que inclusive conversávamos sobre isso, entre o desejo de mudança que nós temos frente a uma situação caótica, frente a um governo que está completamente desmoralizado, né?
o que está acontecendo hoje em Brasília é exatamente isso. Quer dizer, você tem, pela primeira vez, um presidente no cargo é acusado. E acusado de quê? Né? Corrupção passiva, não é? Mala de dinheiro. Primeiro caso na história do Brasil, né? Que um presidente em exercício sofre. É acusado pela Procuradoria-Geral da República. Então, você tem nessa República o principal líder de oposição que concorreu às eleições passadas com a presidente Dilma, novamente está com pedido de prisão feito, né? Sim. E, enfim, está sendo acusado. Então você tem uma situação onde há uma crise de representação muito grande, não é? E essa crise certamente leva a que as pessoas, nós principalmente, a classe média em geral, você tem um desemprego muito alto. Então o povo está sofrendo muito. Então há um desejo muito grande de que as coisas aconteçam, mas entre o desejo e a realidade você tem um fosso. Né? Por isso que a gente tem essa sensação. Muitas vezes as mobilizações que ocorrem, então elas ocorrem, mas elas não ocorrem na proporção que nós queríamos. Sim. Então aí é outra coisa. Sim, né? Porque a gente recebeu de uma ouvinte nas redes sociais, Jenny Pachamama, ela dizia assim: há dias venho me perguntando o porquê desse silêncio da população frente ao cenário político brasileiro. Certa de que a maioria está cansada, apática, descontente com a atual gestão manobrista do presidente Temer, percebo-a paralisada. Cadê aquela juventude linda e vibrante que vimos ir às ruas pedir o impeachment de Collor? Preocupa-me o silêncio dos bons, precisamos reagir. Quer dizer, mais essa sensação, né, que as pessoas têm, porque acho que há uma necessidade de urgência, né? Exatamente. Isso não é possível, claro. A sociedade está também desorganizada, ou não? Você tem, veja o seguinte, se você pega a história política do Brasil, ensina muito a gente determinados aspectos. O Brasil é um país muito singular em vários aspectos, a gente sabe disso. Mas, por exemplo, se você pega particularmente o golpe de 64, em 1964, a derrubada do governo João Goulart, se esperava que houvesse uma reação muito forte, popular. E essa reação não veio. Ela demorou a vir. Ela veio exatamente no rastro do movimento estudantil e em 1968. Que aí, com o AI-5, né, em 13 de dezembro de 68, você já tinha a repressão brutal. Então, o governo realmente fechou politicamente, as forças de repressão atuaram. E aí, claro, a repressão provoca medo nas pessoas. Sim. Né? Mas qual é o ponto aqui? É que não houve reação popular imediatamente na derrubada do governo, por vários motivos que a gente não dá para entrar aqui. Sim. Mas, na sequência, foram se acumulando uma série de eventos. E, por exemplo, o regime militar perdeu uma grande parte da classe média, porque os filhos foram militar no movimento estudantil. Sim. Alguns, inclusive, foram para guerrilha, né? Então, e aí, claro, esse período de repressão, ele vai durar, mas lembremos que, a partir de 78, as greves do ABC recomeçam com toda a força. Muita força. Né? E, logo em seguida, você tem a abertura e a sociedade civil, né, se articula, etc., até chegar no movimento das diretas já. Né? Sim. Então, do meu ponto de vista, os processos sociais que levam as pessoas à rua, né, às ruas, eles acontecem, eles só não acontecem no ritmo que a gente deseja. Né? Então, infelizmente... E nesse contexto agora que a gente teve um governo do PT que garantiu certos direitos, né, educação, né, Bolsa Família, e que esses direitos, e agora com a PEC 287, né, que vai limitar os gastos com educação e saúde, quer dizer,
Há uma consciência, uma tomada de consciência de direitos. Isso não é mais, vamos dizer, a sociedade não é mais a mesma. Isso também pode ser vamos dizer assim, um fator, não é, de análise aí dessa conjuntura. A gente está registrando então a chegada do Paulo Massan, que é da Frente Brasil Popular e que vai participar aqui da conversa com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês, Paula, professor, toda a equipe e todos os ouvintes. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Porque se eu não concordo que necessariamente a sociedade está passiva, tem uma outra coisa que eu acho mais crucial. A crise econômica, né, que lança milhões de pessoas no desemprego, que tira, por exemplo, o seguro-saúde das pessoas, né? Então você tem milhões de pessoas que pararam de pagar plano de saúde porque perderam o emprego ou porque eles aumentaram muito. E você tem uma PEC que limita os gastos com saúde, com educação, etc, etc. Veja, a contradição. Então, o que eu diria é o seguinte: a gente está sentado em cima de uma bomba relógio. Ela pode explodir a qualquer momento, porque a crise social é muito séria, né? Então, em algum momento, o problema é saber quando, né? Você pode ter uma revolta extremamente violenta, né? Espero que não aconteça necessariamente uma revolta violenta, mas evidentemente é preciso, esse descontentamento em algum momento vai se mostrar, né? Nós estamos discutindo hoje a apatia política ou desmobilização da população na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute que país é esse? A desmobilização popular, com o professor de Sociologia da UFPR, Ricardo Santiago, e o representante da Frente Brasil Popular, Paulo Massan. Paulo, como foi? A Frente Brasil Popular hoje realizou várias ações, não é? Justamente para chamar a atenção para esse projeto, essa denúncia de corrupção passiva contra o presidente Temer e toda a desmobilização dos direitos sociais, né, do governo. Como é que vocês estão avaliando isso? A frente se forma está completando uns 3 anos e, enfim, está tentando juntar um pouco esse campo para propor alguma saída para o Brasil nesse momento de crise. E ela vem se consolidando, em especial nesse momento de golpe e pós-golpe, que é os golpes dentro do golpe, desse governo golpista que está sendo construído. Mas eu acho que o marco, aí concordando com o professor, o marco desse último processo das mobilizações que a gente entrou foi a greve, em especial a greve geral do dia 28, que, segundo o levantamento das centrais, teve mais de 40 milhões de trabalhadores que não foram, porque, também concordando com o professor, nós temos essa bomba. O governo, em pouco tempo, esse governo ilegítimo e golpista, fez um estrago de décadas de conquistas. Então, aí pega a Previdência, a reforma trabalhista, são coisas que, apesar de haver um descrédito, eu acho que com o sistema político brasileiro da população, porque ninguém acredita mais no que acontece, também o povo, por mais que esteja um processo de desmobilização, tem essa bomba. Ninguém quer perder os seus direitos. Então, como o governo afeta na vida concreta das pessoas, mexendo na reforma trabalhista, acabando com todos os direitos, e em especial na Previdência, então essa é a bomba que a gente também acredita e estamos nos preparando, que as ruas, porque quando as ruas são convocadas e quando tem uma demanda concreta da vida, o povo saiu. A gente pega também as mobilizações do ano passado, ou mesmo desse ano, praticamente 200 mil, enchendo a Conde até o Derby. Então é um momento que nós temos que, apesar de não estar fácil, apontar propostas concretas. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Adriano César Bezerra, que diz assim: o problema é que as manifestações fazem vandalismo, aí perdem a razão dos protestos. Como responder isso para o ouvinte? Como explicar? Olha, veja o seguinte:
Normalmente as lideranças que organizam o protesto orientam que as pessoas não aceitem nenhum tipo de provocação, né? Essa coisa do vandalismo depende de cada situação. Você tem denúncias, por exemplo, de que pessoas se infiltram dentro do movimento, né? Inclusive houve casos de denúncia onde você tinha pessoas do próprio governo infiltrado, da polícia, né? Agora, você tem grupos que acham que a violência deve ser empregada. Pessoalmente, eu discordo. Eu acho que a maioria que vai para as ruas protestar, né, vai com o objetivo de pacífico, mas de asseverar, né, a ilegitimidade do processo político que a gente está vivendo, né? Paulo? O vandalismo normalmente é utilizado pelos adversários para deslegitimar a luta do próprio movimento. Então é uma orientação, como o professor comentou, enfim, é um movimento pacífico, reivindicativo e tem que ir para a luta. Às vezes algumas ações podem provocar alguns transtornos, mas a ideia é realmente colocar a pauta no centro e chamar a atenção da população, inclusive convocar a população. Então são atos pacíficos, essa é a intencionalidade de todos nós. Pelo contrário, a repressão policial, né, tem sido desmedida, né, e de forma brutal em várias manifestações, né? Então... Inclusive, a grande mídia geralmente dá a notícia justamente do quebra-quebra, do vandalismo, quer dizer, interessa esse lado, né? Como é que vocês veem essa questão da grande mídia, né, nessa cobertura? Não, um concreto é o que aconteceu em Brasília, onde inclusive a polícia militar... A sua forma de atuação foi exatamente provocar o confronto, inclusive aparentemente alguns vídeos mostravam combinados com determinados grupos infiltrados. E aí o que é mostrado? E algumas coisas bem estranhas, por exemplo, como acontece uma combustão dentro de um prédio do governo em questão de minutos, é como se fosse algo planejado. Lógico que não tem provas, a gente também não sabe como é que estão as investigações, então essa cobertura parcial é justamente para deslegitimar o movimento e não informar a população. Por isso que a gente tem outros instrumentos, como esse programa Fora da Curva, é central. Estamos também construindo pela frente o próprio Brasil de Fato, que é um outro jornal que está chegando na população, para nós conseguirmos informar melhor. Isso, eu pessoalmente sou contra o uso da violência até por ser pacifista. Quer dizer, pacifismo não significa imobilismo, né? Pelo contrário, né? Você tem um exemplo no movimento de direitos civis que ocorreu na década de 60 nos Estados Unidos. Agora, uma outra coisa é que a gente tem de reconhecer a seletividade da mídia da gente. A grande mídia realmente enfoca, o foco que ela dá é uma tentativa, às vezes, de deslegitimar, né, todo o processo de reivindicação quando ocorrem passeatas e manifestações, né? Focar naquilo que é negativo. A não ser quando interessa a ela, como foi o caso de convocar as pessoas para pedir o impeachment, né? Isso. Perfeitamente. Aí houve realmente essa abertura da mobilização social, né? Isso, e aí eu acho que há um caso extremo de seletividade da mídia, né? O enfoque que ela dá, a deturpação que ela faz, existem vários estudos sobre isso. E uma coisa interessante de observar no não imobilismo da sociedade brasileira é o seguinte: grande parte da população, uma boa parte, foi contra o golpe, a derrubada do governo Dilma. Saiu às ruas para defender o mandato dela. Então, só para dar mais um exemplo de que a população tem se mobilizado. Sim. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Ricardo Galvão. Ele pergunta o seguinte: com os partidos de esquerda, na prática, prisioneiros de projetos eleitorais de indivíduos, é possível mobilizar o trabalhador comum com caráter de questionamento político do projeto golpista em curso? Enfim, eu acho que todos os instrumentos para organizar o povo brasileiro são importantes. E o fato, não só para os partidos, mas
A esquerda, eu estou botando também, eu propriamente do MST, nós estamos com alguma dificuldade de convocar as ruas, porém o governo, que ele está fazendo com essa retirada total de direitos, está possibilitando um pouco mais esse diálogo. Inclusive a Frente Brasil Popular tem um programa que extrapola um pouco o bojo dos partidos, que também são importantes, está propondo um programa para o Brasil, inclusive na possível eleição de Lula, que aí nós também estamos apoiando, mas mesmo Lula vindo, nós queremos Lula. A nossa proposta é clara, nós queremos algumas coisas para além do que nós chegamos até hoje, inclusive revogar tudo que esse governo está fazendo. Essa desmobilização também tem a ver um pouco com, quando você diz assim, tem dificuldade de colocar as pessoas nas ruas. Será que tem a ver um pouco com o governo do PT, que apostou muito na eleição e abandonou um pouco essa militância? O que é que vocês acham? Eu acho que, em parte, essa crítica procede, né? Aliás, diga-se de passagem, não sou eu que estou dizendo, mas Frei Beto, em várias falas que ele fez, uma das coisas que ele diz é o seguinte, que esse processo de inclusão que ocorreu e que foi bom, incluiu pelo consumo, mas, de certa forma, despolitizou. Então, o cidadão mora num barraco, tem TV de tela plana, tem celular, tem um carro, às vezes, né, que parcelado em 96 vezes para pagar até o dia do juízo final, mas a propriedade não é dele, né? Então, você muitas vezes trocou direitos por consumo. Eu acho que isso é uma autocrítica que tem de ser feita. Sim. Agora, outra coisa que eu acho que tem de ser feita é que a esquerda, né, tem de sentar e dialogar e ter um projeto mínimo, consensual, para oferecer, né, à população para que ela vá às ruas, né? Somado a isso, concordando com o professor, também é necessário oferecermos, e um dos pontos do programa da frente é uma reforma política, uma constituinte exclusiva e soberana desse sistema, porque qual é a sensação de todos os brasileiros? É que o que está acontecendo aí, o que esses políticos fazem, todas essas manobras e etc., não nos representa. Então nós precisamos de uma assembleia que nós defendemos, constituinte, exclusiva e soberana do sistema político, onde o povo possa definir um novo jeito de nós nos organizarmos, onde a gente não seja refém do capital e do dinheiro, porque essa história do financiamento privado das campanhas, que é o que a gente viu, pega uma JBS, bota 600, quase R$1 bilhão em campanhas, então no final das contas todo mundo deve favores para eles e depois é isso, os caras votam os interesses dos grandes e não do povo brasileiro. E qual é a programação, Paulo, para hoje? Ainda tem programação ao longo do dia em relação a protestos sobre essa votação hoje na Câmara? Então, a princípio, em Brasília nós estamos mobilizando enquanto frente, MST, CUT e outras centrais, e a ideia é acompanhar a votação, ter essa mobilização e, em especial, fazer um movimento para dentro dos deputados da base, ou da base, eu digo, dos municípios em especial, pelo menos que, se aparentemente o governo tem a maioria dos votos para revogar mas pelo menos que a gente não deixe ser votado hoje para conseguir aglutinar um pouco mais de forças, para ver como o sistema é escroto. No momento que o cara tem 1 milhão de denúncias, tudo isso que a gente vê ainda tem a maioria quase suprema do Congresso Nacional. É muito triste esse sistema que está aí. Esse funcionamento, né, do Congresso, isso é muito ruim para a política, né? Como a gente estava falando há um pouco atrás, Ricardo, as pessoas até ficam assim, só se ligam na política quando é mais o período eleitoral, Sim. Né? Quer dizer, tudo que acontece, né, pós-eleição, que é, na verdade, a maior parte, onde se definem as coisas, né, as políticas, as pessoas não acompanham ou acompanham um pouco descrentes, é assim mesmo. Esse fenômeno, inclusive, da descrença na política não é uma coisa só no Brasil, né? Agora a gente tem singularidades. Muita gente confunde política com
política partidária e com eleição, como também confunde democracia com eleição. Quer dizer, teve eleição, tem democracia. Quando, na verdade, as eleições podem ser manipuladas e a eleição é apenas um item da democracia, né? Você radicalizar a democracia, você precisa radicalizar em termos de direito, né? Direito de propriedade, né? A gente tem um problema habitacional seríssimo, a gente tem sérios problemas de saúde, né? Na educação, então dá acesso às pessoas. Então, quando a gente fala em política, a ideia é de incluir e de alargar esse horizonte. Ninguém vai fazer isso se nós não fizermos. As pessoas têm, né, se a sociedade não reclamar, não solicitar. E eu sou extremamente otimista com o Brasil, né? Eu acho que ninguém pode prever, mas é muito possível que a gente tenha alguma coisa da proporção de junho de 2013, mas voltado diretamente contra esse tipo de situação que a gente está vivenciando hoje. Então, eu sou otimista nesse sentido. Quer dizer, tirando esse mito um pouco de que o brasileiro é acomodado, não é? Que é cordial, que aceita tudo. Não. Inclusive, isso é uma das coisas, né? A sociedade da gente é uma sociedade violenta. A gente sabe disso, infelizmente. O problema é que essa violência, às vezes, não é canalizada politicamente. Essa energia, né? Mas eu acho que a gente está crescendo, a gente está aprendendo e acho que as pessoas... muitas vezes o timing de ação não é o que a gente quer, mas ela vai ocorrer, né? Paulo, essa questão então da leitura política, né? A leitura, análise e conjuntura é fundamental para entender o que está se passando, né? Na verdade, né? Com a retirada de direitos, né? Sem dúvida, Paula. Por isso que é central nós termos instrumentos, em especial na comunicação. Por isso parabenizo o programa novamente, instrumentos que ajudem a informar melhor a população brasileira do que está acontecendo, e inclusive instrumentos que coíbam o governo de fazer o que está fazendo. Faz uma reforma da Previdência dizendo isso vai ser bom para o povo brasileiro. Então, se nós não tivermos instrumentos, aí cito novamente o programa, o próprio Brasil de Fato e outros programas, é muito importante termos para informarmos melhor a população brasileira. Bom, então acho que a agenda de hoje é acompanhar a votação, na verdade, antes pressionar os deputados, não é? Porque eu acho que isso também é importante. Nesse ponto, o jogo eleitoral faz parte nesse momento. Olha, se votar assim, você não vai ser eleito lá nas urnas. Assim, repassar o nome de quem votou com Temer para que nunca mais sejam eleitos, né? E que tenham vergonha de pisar numa calçada pública, né? Quer dizer, o cidadão fazer valer o seu poder de voto, né? Exato. Isso é também uma forma de reação, né? Sim. Não só as ruas, mas esse tipo de ação tem efeito, né? Então, tem deputados que não vão comparecer nem à sessão com medo das reações, porque eles sabem que vão ter de prestar contas de uma forma ou de outra. Bom, a gente está finalizando o programa. A gente agradece a Paulo Mansan, da Frente Brasil Popular, passar a palavra só para ele fazer um comentáriozinho final. Então, estamos na luta. É um momento que não é fácil, mas é um momento que nós temos que, como o professor comentou antes, e a Paula, nós temos que sentar com a esquerda e acharmos, e com a população brasileira, e acharmos os rumos para o Brasil. Aí volto a dizer que a Frente Brasil também tem já uma proposta de um programa de uns 10 pontos básicos para a população, para essa história da manutenção e da conquista de direitos. Então, muito obrigado para todos. Obrigada também, Paulo, a participação. Vamos colocar na nossa página esse programa da Frente Brasil Popular para que o ouvinte possa se atualizar, se informar. Professor Ricardo. Eu sou otimista com o Brasil. Eu acho que está havendo reação e vai haver ainda uma reação maior, e a gente vai sair dessa situação. Que bom.
Que assim seja. Bom, então agradeço o professor Ricardo Santiago, de Sociologia da UFPE, e o programa da Curva vai ficando por aqui. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, Ivana Festini e Rosa Sampaio. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Esta foi a edição do dia 2 de agosto de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir: que país é este? O judiciário sob suspeita. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.